É, galera, primeira derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, primeira e última derrota da seleção, quando a seleção brasileira não pode perder daqui pra frente. Agora é só vitória que importa para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. E bora passar, galera. A fase de oitavas de finais já inicia amanhã. Amanhã, meio-dia, já temos Holanda e Estados Unidos. Temos 4 horas da tarde, Argentina e Austrália. No domingo, né? Domingo temos aí dia 4 Inglaterra e Senegal jogando também. Temos França e Polônia. Brasil joga na segunda-feira, 4 da tarde, contra a Coreia do Sul. Japão e Croácia jogam meio-dia, né? E temos também Marrocos, né? Temos Marrocos e Espanha jogando terça-feira e Portugal e Suíça fechando essa fase de oitavas de finais da Copa do Mundo, galera. É isso aí, Brasil perdendo primeira na Copa do Mundo. Para mim, o Tite demorou muito a fazer as substituições. Coloca nos comentários o que vocês acharam desse jogo da seleção brasileira. E bora acompanhar mais um vídeo aqui do ESPN, do Sport Center. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Conversar com eles, acompanharam a partida de pertinho. Derrota do Brasil 1-0 não era o que a gente imaginava. Gláucia, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso Sport Center, assim como o Zinho e também o Gustavo Hoffmann. E eu quero que vocês comecem falando do sentimento dos torcedores para essa partida, da surpresa de uma derrota do Brasil, mesmo com um time reserva. E aí vocês podem falar o que é que vocês acharam desse Brasil reserva em campo. Vamos lá, Marcela, beijão pra você, pra quem está conosco também neste Sport Center, aos companheiros aí no estúdio. Pois é, um Brasil que hoje foi a campo reserva, muito já pensando também em oitavas de final e também pra Tite já ver alguns dos seus jogadores atuando hoje. Acho que pra isso sim a gente pode ver esse jogo como um copo meio cheio, né? Serviu, enfim, para esse teste e para ver como alguns jogadores se saíram. Mas é óbvio que é preciso assimilar esse resultado, fazer as leituras corretas do que temos aí, do que os jogadores apresentaram, de quem soube aproveitar ou não essa melhor oportunidade. Acho que é mais por essa linha que a gente vai analisar essa partida do Brasil hoje. Você falou em relação ao sentimento da torcida, claro que uma frustração agora no fim do jogo, né? Por sair com a derrota, o Brasil poderia ter essa campanha 100% nessa primeira fase, já com a vaga garantida às oitavas de final, mas a turma, claro, sai um pouco frustrada com o resultado, queria algo melhor, ver o Brasil vencer e seguir nessa Copa com esse aproveitamento. Mas seguimos então e vamos ver o que os nossos comentaristas nos dizem aqui do que foi esse Brasil hoje e do que deu para ver ali, Zinho. O Tite vai ter que aproveitar muita coisa dessa partida, tirar algo também dessa derrota, né? Seja bem-vindo. Boa noite, Gláucia, Hoffmann, companheiros, Marcela, galera aí do estúdio, fã de esporte. Olha, eu vou dar a minha impressão, né? Tem umas meninas cantando aqui, Marcela. Estavam cantando forró, estavam cantando samba, e eu não vi nenhum torcedor parar. Assim, o jogo foi morno, na minha concepção. A gente ficou realmente bem próximo, atrás do banco do Tite. E até a atmosfera ali do banco de reserva, eu até estava falando antes do jogo com o Hoff, vai ser legal de onde a gente vai estar. Eu já sabia que a gente ia ficar ali, porque a gente vai ver ali o Tite orientando, a sua comissão técnica chegando perto dele, os jogadores levantando. Então aquele ambiente ali eu fico muito de olho, além do campo. Mas o que está acontecendo ali, o que está falando? E eu senti um clima também morno. E o jogo também. Algumas chances de um lado, de outro, mas pouca aceleração, pouca objetividade, de ambos os lados. O Camarões parecia até que não precisava da vitória. Sim. Não via agredindo, partindo para cima do Brasil. Um jogo ali de muita competição, marcação, postura, mas ninguém sendo muito merecedor da vitória, assim. Numa jogada, um cruzamento, né, até de intermediária, uma infração no meio dos nossos dois zagueiros. Ele pega de surpresa ali. Pode ser um erro de posicionamento ou não, mas as opções que o Tite teve, eu espero que ele não esteja como eu estou. Eu estou totalmente confuso, não sei quem ele vai escalar. Porque o Neymar não vai jogar. Antes eu estava pensando no Bruno Guimarães. Poxa, o Bruno Guimarães não começou jogando. Será que o Tite está pensando naquela formatação Casimiro de primeiro e Bruno Guimarães com Paquetá na mesma linha como foi o Fred contra a Suíça? Depende do que o Rodrigo vai fazer. Se o Rodrigo arrebentar, jogar muito bem, não. O Rodrigo vai entrar na função do Neymar, mais adiantado, Paquetá recua, fica ao lado do Casimiro.
tô falando dessas opções porque eu estou na dúvida. Nenhum dos dois me encheram os olhos, nem Bruno Guimarães e nem o Rodrigo, para assumir essa titularidade no lugar do Fred, que também não brilhou. Então, para mim, assim, carrego essas dúvidas, um jogo morno, sem muita inspiração. Bruno Guimarães teve algumas chances, poderia sair daqui como titular, porque teve 2 chances para matar o jogo e não matou. Martinelli, os olhos estavam todos para cima do Daniel Alves, acho que ele fez um jogo seguro, honesto, né? Não comprometeu em nada, muita gente preocupado muito com ele, e eu acho que ele fez um jogo razoável, um jogo bom. Mas assim, foi uma seleção que não me inspirou e não me deixou tão feliz de olhar assim, o Tite agora com esses jogadores vai ter muito mais opções. Não, acho que ninguém brilhou. Foi um jogo bem normal, bem morno, na minha opinião. Acho que criou-se uma expectativa muito grande com essa equipe, né, Gustavo, e com a titularidade de alguns jogadores. O Zinho puxou ali para o lado do Rodrigo, também do Bruno Guimarães. O Rodrigo não aproveitou também essa titularidade hoje, embora em alguns momentos do jogo tenha visto, ele até também caiu um pouco pelos lados, também fez ali o seu trabalho mais por dentro, mas acho que até a gente criou uma expectativa maior da forma como ele vinha entrando em outros jogos da seleção brasileira. E o Bruno Guimarães hoje vinha entrar no segundo tempo um pouco melhor do que contra a Suíça. Boa noite, Glaucia, Zinho, fã de esportes, todo mundo no estúdio. Eu não teria tirado o Rodrigo e eu acho que o Bruno Guimarães ele entrou melhor hoje do que realmente na segunda partida. Eu já vou chegar lá na frente no Rodrigo, porque acho que é um ponto de crítica que eu tenho em relação a essa comissão técnica da seleção. Mas o jogo em si. Acho que o Brasil precisa absorver essa derrota, entender o tamanho dela, dar o devido tamanho a essa derrota, sem exagerar. É uma derrota que mostra muito o que tem sido a Copa do Mundo aqui no Catar. Uma Copa do Mundo onde favoritos têm caído. A gente já viu a Alemanha ser eliminada, a gente viu a Dinamarca, que chegou com enorme expectativa, cair. Vimos hoje mais cedo a Coreia do Sul tirar a vaga do Uruguai. Vimos Marrocos ficar na primeira posição de um grupo com Croácia e Bélgica. Japão vencer a Alemanha e Espanha. E Camarões vencer a seleção brasileira. É o time reserva do Brasil. Até ontem, todo mundo cansou de elogiar essa equipe reserva do Brasil. Então, coerência é necessária nessa hora. Eu acho que a vitória de Camarões mostra muito o que é essa Copa do Mundo. E Camarões ficou de fora. A Suíça entrou batendo a Sérvia por 3-2. Então eu acho que para a seleção brasileira é importante absorver a derrota, dar o devido tamanho a ela e entender que essa Copa do Mundo é uma Copa de surpresas. Só para completar o raciocínio do Hoffman, e até olhar para segunda-feira não achar que aqui classificou a Coreia, todo mundo, que bom, o caminho do Brasil tá muito mais tranquilo, né? Olha, o outro lado tá muito mais forte. Não é assim. Exatamente. Essa Copa tá mostrando isso. E aí, Glaucia, já avançando um pouco para a parte tática do jogo, para a parte mais técnica da partida. Eu entendo que a substituição do Rodrigo, se foi apenas por fatores técnicos e táticos, eu discordo. Se foi já projetando um jogo de oitavas na segunda-feira, dando ali 60 minutos só para o Rodrigo em campo hoje, porque ele saiu, era 10, 12 mais ou menos, considerando os acréscimos do primeiro tempo, jogou 1 hora. Se for isso, e aí talvez esse assunto surja na coletiva, tudo bem. Parte técnica e tática, eu discordo da alteração do Rodrigo. E aí entra um ponto de crítica que eu faço para a comissão técnica. Falava agora, há pouco, fora do ar, com o Mauro Naves e comentei com o Zinho durante o jogo. E aí já quero colocar o Capita na discussão também. Eu sinto falta de uma capacidade maior da comissão técnica em mudar o jogo pelas suas valências e não só pelo talento do jogador. Entender o que está acontecendo, olhar um pouco além das alterações óbvias. Por exemplo, essa questão do Rodrigo, que me intriga. O Rodrigo no Real Madrid joga e rende muito pelo lado do campo. Por que ele não pode fazer isso na seleção? Eu não acho que o Antony tenha feito uma grande partida. Você poderia ter deslocado, se a ideia era colocar o Everton Ribeiro, por que não deslocar o Rodrigo um pouco para o lado? Então, às vezes, eu sinto falta disso, de uma leitura um pouco maior do que o jogo está pedindo e você entregar taticamente com algo diferente, fugir do habitual.
sabe? E porque eu vejo a comissão técnica nessa Copa fazendo as mesmas trocas, as mesmas substituições. Eu acho que o Fred não aproveitou mais uma vez a sua chance. Eu acho que o Bruno foi bem. Gostei do Bruno Guimarães no jogo, se apresentando, chegando. Talvez tecnicamente, né, Zinho, falhando em alguns pontos, mas eu acho que no geral eu gostei do Bruno Guimarães. Mas o Daniel Alves, o Zinho já tocou, tô plenamente de acordo, entregou o que precisava. E no lance do gol, uma pena, porque o Brasil tem uma zaga reserva tão forte e a bola vem do lado direito e o Aboubakar, que é um atacante espetacular, que Copa do Mundo, que história do Aboubakar, se posiciona bem entre os dois e cabeceia bem demais. Eu e o Mauro comentávamos que a defesa brasileira estava bem durante o jogo, assim, tava, né, o Bremer e tal, a gente estava falando sobre isso, que ok também, tava ali segurando atrás. Mas deixa eu só passar para o Eduardo de Menezes, antes para a gente falar com o Capita, com a turma lá do estúdio, porque o Edu tá acompanhando a saída dos torcedores aqui do estádio. Fala, Menezes, como é que tá o clima aí com a galera? Oi, Gláucia, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para toda a nossa equipe no estúdio aqui mesmo, em Doha, no Catar. Eu tô bravo, eu tô pistola, tô triste, porque o Brasil perdeu. Mas o clima aqui é mais ou menos esse, de tristeza. Mas alguns até falando, acabaram de passar alguns torcedores falando assim, pô, Copa no Mundo não tem essa de time reserva. Todo mundo agora está questionando muito esta opção da comissão. É natural, aconteceria isso, mas eu vou rodar aqui para pegar com os torcedores uma opinião que é a seguinte: valeu a pena poupar, apesar da derrota? Primeiro no grupo, segurou o elenco ou não? Tinha que ter ido à vera. Então, vamos ouvir aqui os torcedores brasileiros que estão passando aqui. Eu só quero brasileiro hoje, não quero mais entrevistar torcedores que não são do Brasil. Simplesmente isso. Quero torcedores brasileiros para que eles falem aqui. Nós estamos bem na saída da galera para o metrô e olha lá, estão saindo alguns brasileiros aqui e a gente vai tentar conversar com eles aqui. Quer ver? Ó? Meu amigo, o que você achou do jogo, meu amigo? Excuse me. Ah, não, olha. Não é aí, ó. Falei que isso aí ia pegar brasileiro. Vamos ver se eu pego mais um aqui. Tá vendo? Tem uma galera saindo. Vem aqui, ó. Vem, Evandro, vamos aqui, ó. Vamos aqui, que aqui tem uma galera saindo. Vamos falar com eles, que eu tô pistola também. Vamos chegar aqui neles. Vamos falar aqui, vem cá. Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acharam do jogo? Pô, decepcionado. Ruim. Tá aí todo mundo passando aqui. Vamos ver se tem mais gente pra falar. Porque a galera não tá querendo falar aqui muito da questão aí tática do Tite. Vamos ver se tem mais gente. Deu pra perceber que a galera não curtiu muito. Meu amigo, vem cá. Tô ao vivo aqui, também não quer falar. Olha, mais um que não quer falar. Realmente, não imaginei. Eu vi tantos argentinos com isso e agora eles não querem falar com a gente. Nunca imaginei acontecer isso. Mas ó, tô ouvindo a bateria vindo também e a gente caminha um pouco para trazer um pouco desse ambiente para vocês da torcida brasileira. Senhoras e senhores, muita reclamação aqui, tristeza e a galera saindo aqui pra gente falar. Vamos ver se a gente consegue falar. Meu amigo, eu tô ao vivo aqui. Vem cá, o que você achou do jogo hoje? Não, quer falar também, mais um. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. O que você achou do jogo hoje? Achei ótimo, foi lindo. Apesar da derrota? Mas foi derrota, mas, né, pelo menos botaram o Pedro, botaram o Everton, fiquei feliz. Flamenguista. Não, achei que o Brasil ia ganhar, mas tudo bem, né? E você, o que você achou do jogo? I don't speak português. Tá aí, vem cá. O que você achou do jogo hoje? Gostei do jogo, acho que foi bom para os reservas darem um pouquinho de ritmo. Foi bom ver o Everton Ribeiro e o Pedro jogar. E vamos pro próximo. Você acha que valeu a pena, então, ter rodado um pouco, é isso? Ah, com certeza. Eu acho pra que ver o vale. Pedro e o Everton Ribeiro. Nada mudou. A gente continua em primeiro do grupo. Acho que valeu a pena. Valeu a pena. Pô, legal. Tem gente ainda achando pontos positivos aqui. E a festa de Camarões, olha lá. Esses caras estão rindo hoje, né? Rap hoje, né? Rap, né? Mas eu não quero, vem cá. O que você achou do jogo? I don't understand. Não? Não, tá bom, não quer falar? Vem cá. O que você achou do jogo? Foi difícil hoje, né? Mas jogou com as reservas. Semana que vem tem a Coreia do Sul e a gente volta, né? Porque o campeão voltou. E o campeão vai levar o Hexa esse ano. Agora, o que você achou de ruim? O que você achou de ruim? Quem não foi bem? Acho que a defesa estava um pouco desorientada ali, né? A gente tem o Marquinhos entrou depois, mas sem o Thiago Silva e o Casemiro, a gente estava meio desorientado ali. Né? O ataque perdeu muitas chances, mas acho que a defesa no começo foi estranho, né? Muito bem. Obrigado, meu amigo. Valeu. Galera tá indo, vem cá. Aí, ó, todo mundo passando e a galera toda indo embora, pegando o seu metrozinho.
E o detalhe é esse, viu, meus amigos aí do estúdio? Tem uns caras aqui que não querem falar. Outros gritaram aqui alguns nomes dizendo, são alguns pipoqueiros. Teve gente que veio pra Copa e falou que legal, rodou o Everton Ribeiro, o Pedro, mas teve gente também cornetando, dizendo aí que a defesa não foi bem hoje. Realmente, eu nunca imaginei chegar nesse momento aqui com os torcedores brasileiros, porque eu que zoei tanto os argentinos, mas a coisa vai mudar, hein? Coisa vai mudar. Nós vamos ganhar esse título aí, que acho que isso aqui é uma mudança. Eles jogaram de lá pra cá, meus amigos. Esse olhar pra gente agora pra... Olha lá. Tá feliz. Tá feliz aí. Tchau, vai pra lá. Também chega de felicidade desses caras aqui também. Vai pra lá, vai embora. Gol! Tchau, vou embora com vocês aí no estúdio. Já não aguento mais os caras gritando aqui. Boa. Vai, tchau. Tchau, Edu. Gol é o que eles gritaram. Vamos lá. Festa realmente não teve, ela tá brava. Rap hoje. No Brasil, nada de rap. Vamos colocar números do Daniel Alves. Foi citado pelo Zinho, pelo Hoffman, eles analisaram como partida honesta. Zupac, vamos lá. Os números do Daniel Alves, ações com bola 97 foi o que mais teve. Passes completo foi o terceiro do Brasil, né? Falando sobre Brasil, 57. Passes progressivos, o primeiro. Duelos vencidos, o sétimo. Liderou também ações defensivas. Faltas cometidas, 5. Foi o 16º no time. E perdas de posse, 15, o 14º. Quero saber, o que você achou da atuação do Daniel Alves. E pensando mais pra frente, a Coreia tem como força o Son que joga ali. Isso define que tem que ser um Militão ou não dá pra ser o Daniel Alves? Eu acho que define. Assim, eu não acho que o Daniel tenha tido uma atuação trágica. Acho que foi eu não gostei muito da atuação do Daniel, mas eu não acho que ele tenha destoado do resto. Eu acho que o Brasil teve uma atuação abaixo. O Daniel, pra mim, não foi tão bem assim, não gostei tanto. Não comprometeu, mas ele não jogou bem como os outros não jogaram bem, né? Acho que ele perdeu alguns embates defensivos, em alguns instantes. E isso era esperado que acontecesse. Os jogadores de Camarões são jogadores velozes e forçariam o jogo pelo lado dele. E em alguns momentos que isso aconteceu, o Daniel não conseguiu pegar e alguns cruzamentos aconteceram por ali. O gol saiu pelo outro lado, é bem verdade, mas o lado dele foi explorado nos poucos momentos, né, que a seleção camaronesa de fato tentou agredir, muito tentou pelo lado dele. E eu acho que ali ele hesitou em alguns momentos. Acho que talvez tenha sentido um pouco da falta de ritmo de jogo e tudo que a gente já discutiu acerca da convocação dele. Mas olhando esse desempenho, imaginando os instantes que a Coreia pode agredir o Brasil com o Heung-min Son ou com outros jogadores pela esquerda, se o Danilo não puder jogar, né, eu acho que isso tem que ser bem observado, eu tenho mais confiança no Éder Militão do que no Daniel Alves. Sim. Tô contigo. Eu queria que você falasse, Fábio, porque o Hoffman colocou um ponto falando sobre substituições, que não precisa ser um pelo outro. Eu queria que você falasse sobre isso, mas também a tua impressão sobre o Daniel Alves hoje. Então, aquela famosa 2 em 1. Então, Marcela, com relação ao Daniel, com a bola no pé, ele tem muita qualidade, né? Então, ele acerta passes, ele busca os companheiros, ele tem tranquilidade, experiência, mesmo em um jogo de Copa do Mundo, de se manter frio. Mas aí o que o Zupa colocou, né? Defensivamente, ele tem problemas de marcação. Ele falou isso na coletiva, né? Ele falou, por que eu não joguei os primeiros jogos? Porque o Tite optou em um sistema defensivo e eu não sou defensivo, eu olho mais para o ataque. Então, ele não consegue, mas ele já, pela idade que tem, pelo sistema do Brasil, ele não consegue ser um lateral que ataca muito, porque o Brasil joga com um ponta, então aí acaba um batendo no outro. Ele tentou fazer alguns movimentos pelo meio de campo, mas aí também existem jogadores que estão posicionados ali, então ele tentou encontrar alguns espaços para jogar e com a bola no pé ele é diferente, isso foi a carreira toda dele, mas nas questões de marcação ele sofre um pouco e Camarões acabou criando algumas jogadas de beirada, individuais, 2 contra 1, né, em cima dele, então teve um pouquinho de dificuldade de marcação, mas eu acho que ele, como um todo, ele não teve nem pior e nem melhor, né? Então a gente não consegue apontar o Daniel como melhor em campo e nem como pior. Eu acho que o Brasil teve dificuldades coletivas. E com relação ao que o Hoffman falou, pelo que eu entendi, porque muitas vezes o Tite ele tenta mudar o time com substituições, não com mudanças táticas. É por isso que ele fala assim, bom, o Rodrigo
Rodrigo começou pelo meio, mas a gente sabe que no Real Madrid, por muito tempo, ele jogou pela direita. Então, porque dentro do jogo mesmo, ele não puxa, não leva o Rodrigo para a direita ou faz uma movimentação, acho que o Gustavo de repente está ouvindo a gente, eu acho que ele quis dizer isso, não mudar o time só com substituições. Por exemplo, o Casemiro pelo Fabinho, né? O Antony por um cara de beirada. Mudar a questão tática de posicionamento, ter uma leitura, como o Gustavo falou muito bem, então assim, o Tite ter uma leitura mais rápida do que está acontecendo, aonde o jogador está conseguindo entregar ou não, e aí fazer mudanças táticas com os mesmos jogadores, não precisar sempre das substituições para fazer o Brasil jogar de uma forma diferente. E que bacana vê-lo, Gustavo, é muito legal vê-lo, saudade de você, né? A gente estava aqui todos os dias quase na ESPN, a gente sabe que você está feliz também na Europa e alegria revê-lo, amigo. Vai daí, pode ir daí. Bom demais estar no programa contigo de novo, Fábio. E é isso, sabe? Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de uma leitura tática melhor em alguns momentos da partida. Fugir um pouco do óbvio, realmente. Até para surpreender o adversário. Se eu sou um técnico adversário hoje para enfrentar o Brasil, eu sei exatamente como que a seleção joga. Claro que só isso não ganha jogo, porque você tem talento suficiente. Chegou um torcedor colombiano aqui também. Mas eu sinto falta disso, sabe? Porque eu acho que olhando pelo adversário, pelo ponto de vista adversário, né? Você sabe que o Tite vai fazer as mesmas trocas, não te surpreende em momento algum. Então o Camarões montou a sua estratégia do início ao fim, esperando mais a seleção brasileira, naturalmente, no segundo tempo um jogo um pouco mais franco, mas aquele jogo sem qualquer mudança, sem qualquer inovação, sempre um pouco mais do mesmo. Né? E aí, como eu disse, eu discordo de algumas leituras nas substituições mesmo, o Rodrigo, por exemplo. O Bruno Guimarães, até falando um pouco mais dele, o Bruno, assim, a gente não viu ainda o Bruno Guimarães do Newcastle. Sim. A gente não viu ainda o Bruno Guimarães nos últimos jogos da seleção brasileira. Eu acho que hoje ele entrou melhor do que no jogo contra a Suíça. Projetando oitavas de final, eu começaria com o Paquetá ao lado do Casemiro, o Rodrigo com o Richarlison e os dois pontas. Mas eu não consigo já imaginar essa seleção com o Fred de novo. Aí eu acho que seria uma insistência do Tite em um jogador que não está funcionando, infelizmente. Até para trazer já, a gente começar a projetar um pouco das oitavas, a gente pontuava, né, quem tinha talvez aproveitado um pouco dessa chance ou não. Para mim, o Alex Telles fazia um bom primeiro tempo, ajudava também defensivamente, mas ele sai na segunda etapa chorando, inclusive. Pedro Ivo Almeida tá lá acompanhando, vai acompanhar a coletiva, zona mista e tal, e ele me enviou o seguinte: a situação do Alex Telles é joelho, ainda não se sabe se entorse ou ligamento, e as primeiras informações não são otimistas. Não seria algo de jogo. Pedro Ivo aguardando lá mais algumas novidades. E aí, amigos, a gente discutia muito o lado direito, né? De colocar o Militão e aí poder perder alguém na zaga. Hoje o Marquinhos já entrou no improviso ali na esquerda e talvez ele que vá seguir, se o Alexandro não puder até voltar. Antes do Zinho comentar, a informação que eu tenho, publiquei ontem também. Uma pessoa muito próxima ao Alexandro me passou que ele está 99% para o jogo de segunda-feira. Tá? Então a informação que eu tenho, publiquei ontem, 99% de chance do Alexandre estar disponível para o jogo de segunda-feira. Então há muito otimismo com a volta do Alexandre para segunda-feira. Mesmo também, né, Gu, porque hoje, pelas imagens que a própria CBF nos liberou de como foi o trabalho tanto de Danilo quanto de Alexandre, bem otimista para que eles estejam de volta nas oitavas, já trabalhando em campo e tal. Mas enfim, perdemos mais um lateral ali de ofício, né, o Zinho, uma coisa que chama até a atenção, mais um, e aí também já tem que se pensar em opções, talvez se o Alexandre ainda não puder, tem essa expectativa muito positiva que ele volte, mas aí improvisa um outro zagueiro, enfim, já começar também a pensar no que deve ser essas mexidas por conta de lesão. Esperar, né? Tomara que não seja tão grave a situação do Alex Telles. Acho que ele fazia um jogo defensivo, né, com pouca ação ofensiva. Ficou mais o Martinelli bem aberto para tentar essas jogadas e ele vindo como um lateral apoiando por trás. Defensivamente funcionando muito bem. Infelizmente tem a contusão. Entra o Marquinhos, que até ataca mais do que ele. O Marquinhos até chegou mais à frente, né? É um cara muito experiente, é um cara que, assim, dispensa comentários, né? O Marquinhos
é um monstro, né? Joga de volante, joga de zagueiro e entrou improvisado na lateral, mas não é o ideal. Se o Alexandro não puder jogar, a gente está falando de 4 zagueiros, né? Porque se começa com o Militão, caso o Danilo não jogue, começa com o Militão. Aí vai ter o Thiago Silva, o Bremer e o Marquinhos. Não tem nem reserva ali. Ele iria também improvisar o Fabinho de zagueiro se precisar. Então é muita improvisação, é melhor a gente aguardar, esperar, ver a recuperação. Espero que o Alexandre esteja à disposição e o próprio Danilo, que eles estão nesse processo de evolução. E eu, como eu falei no início, né, eu tô com dúvidas para quem será esse jogador caso o Neymar não jogue. Eu acho difícil o Neymar jogar. Se vai ser o Bruno Guimarães, se vai ser o Fred. Acho que o Fred está correndo mais por fora. Mas o próprio Everton Ribeiro, que não entrou mal no jogo. Ninguém está citando muito o Everton Ribeiro. Acho que ele até produz jogando entre linhas. Ele recebe muitas bolas ali nas costas do meio campo de Camarões e progride ali. Não escolheu as melhores jogadas, mas se movimentou pela esquerda, pela direita, criou algumas situações. É um que também vai acabar buscando uma vaga, já que ninguém tá sobressaindo pra gente falar assim, esse cara agora tá voando, tá sobrando. Rodrigo entrou muito bem durante os jogos. Começando como titular, teve 2 jogadas que ele faz essa arrancada, sofre 2 faltas, né, até na característica dele, meio atacante, mas não é esse articulador, esse organizador. Carrego essas dúvidas, acho que o Tite também vai ter que definir isso no sábado e no domingo. Para devolver aí para vocês, o nosso Francisco de Laurentiis, nosso companheiro do ESPN.com.br, nos manda o seguinte, amanhã a Coreia tem folga, não treina a Coreia amanhã, adversário do Brasil nas oitavas de final. Precisa dar aquela relaxada, né? Tem que dar uma relaxada. Foi tenso. É isso mesmo? É isso aí, Fábio. Mas bom. assim, o jogo é segunda. A tensão foi grande Pelo hoje. amor Eu não de sei Deus. uma folga o dia todo, né? Recuperação. Porque o negócio não treino, hidromassagem. não estar em campo. Vai estar todo mundo se recuperando. Exatamente isso. Galera, isso aí que o Zinho falou, né? É o que eu sempre falo aqui nos vídeos. O Rodrigo, quando entra no jogo, no decorrer da partida, ele joga muito bem. Mas quando ele inicia a partida, ele não consegue jogar bem. É uma coisa que o Zinho falou. O Everton Ribeiro, ele não jogou mal, jogou bem. Ele entrou até que, né, participando bem das jogadas, né? E por que não o Everton Ribeiro? O Tite também é bem cabeção, porque o Tite, na substituição, ele tirou o Rodrigo. Ele poderia ter deslocado o Rodrigo para jogar na beirada do campo, tirava o Antony, o Rodrigo jogava ali. Ele não tinha necessidade e botava o Everton Ribeiro jogando mais centralizado. Entendeu? O problema do Tite é que às vezes ele inventa muito, cara, negócio de Copa, não tem esse negócio de meritocracia, joga ali, não, é quem tá bem, cara, o cara tem que jogar ali e acabou. Entendeu? Mesma coisa, o Fred teve as oportunidades dele, eu acho que tá atrás do Bruno Guimarães, talvez até atrás do próprio Fabinho. No próximo jogo, não adianta, se não tiver Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, a seleção perde muito poder defensivo. Não adianta, cara. A seleção precisa desses caras para poder jogar, senão complica total. E no próximo jogo, o Alex Sandro deve retornar à seleção brasileira, menos uma preocupação, já que o Alex Telles também sentiu uma lesão e ninguém sabe ainda o grau da lesão do Alex Telles, né? E eu acho que o Tite, não sei se ele vai querer insistir com o Rodrigo, provavelmente deve sim, mas no segundo tempo é se pensar em colocar o Everton Ribeiro, que é um jogador que faz essa posição ali com muita maestria e pode ser muito útil para a seleção brasileira. Eu acho que o Rodrigo ainda tem que jogar pelas beiradas do campo. O Tite tentou até fazer isso na Copa, mas não deu certo. Não adianta improvisar no meio da Copa. O jogador jogou alguns jogos no Real Madrid fazendo essa posição, mas na Copa do Mundo não tá dando certo. Se ele entrar no segundo tempo fazendo esse posicionamento, ele vai jogar bem, porque vai entrar com muito gás. Entendeu? O Rodrigo é aquele jogador que se você botar ele no segundo tempo faltando 30 minutos, 20 minutos, vai entrar com aquele gás e é certo que alguma coisa boa vai acontecer no jogo. Mas ele entrando, fazendo esse posicionamento, não dá certo. O que eu achei que ele ficou muito distante dos jogadores de frente. O Gabriel Jesus quase nem te viu a bola, quase não viu a cor da bola. Tanto que algumas vezes ele estava saindo da área para poder tentar tocar na bola, né? Para dizer que tô participando do jogo. Entendeu? E Tite vai ter que pensar nisso aí, porque agora a seleção não pode errar mais. Acabou aquele discurso de isso, é aquilo, não, acabou. Não tem mais esse negócio de discurso de jogador é bonzinho, jogador não tá jogando bem, é banco. Não tem esse negócio de ficar botando o jogador
porque é bonzinho, porque jogador é isso e aquilo. Não, agora tem que jogar quem tá bem. Quem tá na frente de quem? Quem merece oportunidade. Apesar que nesse jogo eu não vi nenhum jogador jogando tão bem. Para mim o melhor jogador foi o Martinelli, jogador mais incisivo da seleção. E para mim ele poderia até ocupar a vaga do Rafinha. Poderia. Eu gostei do jeito que ele jogou, um jogador que vai para cima, entendeu? Só prende um pouco a bola, que isso daí é uma coisa normal. Todo jogador que é craque, que é muito habilidoso, prende muita bola. Isso é natural do jogador habilidoso. Você vê o Neymar, prende muita bola. Isso é natural do jogador que sabe, entendeu? Que faz com a bola. Ele prende muita bola, isso é normal. Mas ele é um jogador, vai pra cima e hoje ele entrou muito bem. Eu acredito que ele pode sim pegar essa vaguinha do Rafinha. Mas eu não acredito que o Tite vai tirar, porque o Tite utiliza muito aquele negócio de meritocracia. Quem tá na frente, quem não tá, tem tudo isso. Da mesma coisa o Gabriel Jesus. Vai continuar jogando, não adianta no próximo jogo. Se o Richarlison tiver que ser substituído, ele vai colocar o Gabriel Jesus. O Pedro vai ser terceira opção, não tem jeito, entendeu? O Tite, quando ele coloca na cabeça dele, não tem o que tira, entendeu? Eu acho que assim, ele tem que analisar melhor a substituição dele, não pode segurar muito e demorar muito a substituir. Eu acho que na virada, pro segundo tempo, ele já poderia ter alterado, entendeu? Né? Ficar segurando. Apesar que a seleção, depois que tomou o gol, a seleção teve 9 minutos de acréscimo, né? Poderia ter feito o gol do empate, teve até oportunidade, né? Mas o goleiro também do Camarões também agarrou muito também. Pegou 2 bolas do Martinelli. E a seleção brasileira agora vem aí se preparando para esse jogo segunda-feira contra a Coreia do Sul. Eu estou confiante, pois a seleção brasileira, quando tem Thiago Silva, Marquinhos e Casemiro, para mim a seleção ganha muito. E se tiver o Paquetá jogando o que ele joga, a seleção também ganha muito. Mas eu não gosto desse negócio de Paquetá fazer o posicionamento de Neymar. Que primeiro que ele não tem nenhum jeito para fazer esse posicionamento de Neymar, mesmo eu achando ele habilidoso, mas ele é aquele jogador que ele sai lá de trás, chega bem na frente. Ele para fazer aquele negócio de triangulação na frente não dá certo. Não dá certo. Eu acho que o Tite tem que pensar um pouco nisso, porque o Tite pensou na cabeça, o Tite estava muito convicto que daria certo o Rodrigo, pelo que ele fez no último jogo. O Tite falou, não, opa, hoje o Rodrigo é o cara da posição, vou botar e vai dar certo, e não deu. Normal, isso acontece, né? Culpa também do técnico, ele depositou a confiança no jogador. O jogador não conseguiu, né, passar, né, no jogo, entendeu? E Daniel Alves também jogou, para mim não comprometeu, mas no próximo jogo para mim tem que ser o Militão, né? Porque é um jogador mais defensivo, né? O Daniel Alves, todo mundo sabe, é um jogador habilidoso, sabe o que faz com a bola. Você não vai ver o Daniel Alves errando um passe tão simples, não é normal. Mas pela circunstância do jogo, a Coreia do Sul é uma seleção rápida. Então eu acredito que o Tite deve optar por jogar pelo Militão, entendeu? Esse vai ser o time que deve entrar contra a Coreia do Sul. E coloca nos comentários, galera, o que vocês acham da seleção brasileira. Estão confiantes para essas oitavas de final da Copa do Mundo? Eu estou confiante, para mim o Brasil passa, chega nas quartas de finais, mas a seleção não pode errar daqui para frente. Está na hora do Tite pensar melhor nesse time que vai entrar em campo na próxima rodada, porque o Brasil não pode vacilar mais, não está na hora mais de ficar inventando, falando palavras bonitas. Agora eu prefiro que a seleção jogue muito mais guerreira e não dependa só da individualidade de jogadores, que o Tite quer depositar muito no individual do jogador. Eu acho que está na hora da seleção pensar um pouco mais do coletivo, jogar junto e não só pensar em um jogador só. Falar, o Rodrigo vai decidir. Não é o Rodrigo vai decidir, todo mundo vai pegar, vai jogar junto. Tem que acontecer isso na seleção. Eu acho que contra a Coreia do Sul tem que fazer isso, que a Coreia do Sul é uma equipe que joga assim, não cansa. Eles vão pra cima. Qualidade técnica não tem, igual a seleção não tem mesmo, mas eles podem vencer numa bola, entendeu? O time que joga por uma bola é assim. Vacilou, eles vão lá e colocam pra dentro. E nisso que a seleção não pode vacilar, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.